Oração. O que é oração? Por definição, o que seria oração? Quem pode me falar o que é oração? Vamos lá, tentar de novo? Tentar conversar sobre isso? O que é oração? Um desejo de comunhão. Quem mais pode falar sobre oração? Rafael. Um diálogo. Então, um desejo de comunhão e diálogo. Mais uma pessoa, o que é oração para você? Conversarmos com o Senhor. Amém. Eu não vou entrar no mérito dos tipos de oração, porque isso nós vamos tratar na terceira ou na quarta ministração que nós iremos fazer. Mas a oração é isso mesmo. A oração é falar com Deus, é se comunicar com o sobrenatural. A oração, ela deve ser dirigida unicamente a Deus. Por que eu tive o cuidado de dizer que a oração deve ser dirigida a Deus? Porque em outras religiões se tem o costume de conversar com terceiros, se conversar com outras pessoas. O que Jesus nos ensinou em João 14:13 é que tudo o que nós pedirmos no nome dele, o Pai o faria. O que a palavra de Deus nos ensina tanto em João, no Evangelho, quanto nos Evangelhos, quanto na carta aos Hebreus, é que nós temos um mediador, um único mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, e ele é o caminho para o Pai. O que significa, hoje nós temos a paz com Deus, e podemos, por meio da oração, no nome de Jesus, ter um relacionamento com o Pai. Então, é uma atividade, primariamente, íntima. A oração, em seu conceito fundamental, é uma atividade singular, pessoal, íntima. Por quê? Porque é uma conversa que você vai ter com o seu Pai. Há pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como Pai. Mas para que você tenha uma comunhão plena e cresça na oração, você precisa entender que você não está conversando com o seu chefe, com o seu patrão. Há pessoas que não tiveram pais que foram boas referências e por isso têm dificuldade de crescer na oração. Mas é necessário você entender que Jesus disse que quando fôssemos orar, devíamos reconhecer essa figura patrona como Pai. E ele disse: Pai nosso que estais no céu. Então é um relacionamento de filhos para com o Pai. Inicialmente, primordialmente, íntimo. Agora, não se restringe à intimidade. Por quê? Irmãos, eu creio que nós estamos começando a experimentar um avivamento nessa igreja. Você pode dizer amém? Eu, como pastor, estou muito alegre em ver a igreja crescer na oração. Por quê? Se você crescer, se uma igreja cresce na oração, ela vai crescer na revelação. Se uma igreja cresce na revelação e na oração, ela vai crescer em santidade, em caráter. E assim, essa cidade será tomada pela glória de Deus. Você pode dizer amém? Então diga comigo, a oração, ela tem caráter pessoal. Agora só eu. Ela também é coletiva, porque como eu disse, estamos crescendo em oração. Estamos aumentando o nosso nível de oração. Estamos fazendo turnos de oração e iremos fazer isso por quantos dias? 57 dias. E eu estou ouvindo vários irmãos dizer: poxa pastor, orar 1 hora era um sacrifício, mas agora 1 hora não dá mais. Dá um glória a Deus aí, irmão. Porque nós estamos crescendo. Então, eu gostaria de, nesse ponto, observar alguns aspectos na Bíblia com relação à oração. Definição. A gente chama isso de exegese. O que seria exegese? Seria análise bíblica de textos que demonstram o significado real da Bíblia. Por quê? Como regra de interpretação, nós cremos que a Bíblia ela é autoridade divina, que a Bíblia foi inspirada por Deus e que a Bíblia ela não tem parte da verdade, mas a Bíblia é toda a verdade. Então, por que eu quero usar termos bíblicos para explicar a oração? Porque a oração está na Bíblia. E a Bíblia, por falar sobre Deus, ela explica criteriosamente sobre a oração.
Então, de maneira panorâmica, vamos lá. De acordo com o dicionário bíblico, quando eu digo bíblico, olhando de Gênesis a Apocalipse, não numa chave. Eu não busquei uma chave. Eu busquei o contexto inteiro na Bíblia para falar sobre oração. Eu estudei todos os textos que falam sobre oração. São vários textos, mais de 237 textos falam sobre oração na Bíblia. Num resumo deles, a oração é uma petição. Essa petição pode ser pessoal, ou essa petição pode ser para alcançar outras pessoas. No significado bíblico também é uma súplica. A palavra súplica, ela vai além da palavra petição. A palavra súplica, ela tem a ver com um rogo, com um clamor, com uma insistência, com uma perseverança. Terceiro, a oração também, por o significado bíblico, ela pode estar ligada a uma ação de gratidão, a ação de graças, a um louvor. Quantos já agradeceram a Deus pela roupa que estão vestindo? Você já fez isso? Quando você estava orando, a primeira coisa que você diz: Senhor, obrigado. Ah, Jesus, eu te dou. Isso é a oração. É quando você decide agradecer a Deus, reconhecendo que Ele te proporcionou viver aquilo. E por último, biblicamente, oração também é um rogo diferente da súplica, mas está ligado à humilhação. E nesse último aspecto da humilhação, eu consigo identificar o caráter específico da oração. Eu conheço muitos mestres na palavra. Eu conheço hoje no Brasil e fora do Brasil grandes pregadores. E você identifica um homem, uma mulher de Deus, quando você o ouve falar. E quando você ouve aquelas palavras sábias sendo aclamadas, liberadas, ensinadas, por detrás daquelas palavras, vocês conseguem observar sentimentos. Há pessoas que ensinam, há pessoas que pregam, e por detrás daquelas palavras, muitas vezes amistosas, você enxerga por detrás dela uma postura orgulhosa, soberba, vaidade. Quantos já viram algum pregador, nós não vamos dar nome a eles, amém, irmão? Dá um sorriso para mim, todo mundo. Mas algum pregador prepotente, algum pregador que parece que ele está pregando ele e Jesus. Pessoas que elas transpiram conhecimento, mas exala pelos poros dela orgulho, arrogância, prepotência. Isso é sintoma da falta de oração. Porque você pode estudar a palavra de Deus, mas se você não tiver uma vida de oração, você tende a viver uma vida vaidosa, orgulhosa. Então, uma oração, nesse 4 quesitos, a respeito do significado bíblico da oração, ela leva o crente a um lugar de humilhação. Pessoas que têm dificuldade em perdoar, pessoas que têm dificuldade em dar, pessoas que têm dificuldade em servir, provavelmente a vida de oração delas está com um sério problema. Paulo foi muito feliz ao tratar com o seu filho Timóteo. Abre aí rapidinho, 1 Timóteo capítulo 2. Ele foi muito feliz porque no mesmo texto, Paulo parece que consegue, num texto, pegar todos os significados da oração, de maneira bíblica, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele se refere nesse texto sobre petição, sobre súplica, sobre ação de graças, agradecimento pelas misericórdias de Deus, e também por um rogo profundo de humilhação. Alguém abre aí? Todos acharam? 1 Timóteo 2. Confira comigo rapidamente o texto. Ele não é o texto central dessa mensagem, mas vai acrescentar os comentários que eu fiz. E vai, claro, embasar. Ora, irmãos, rogamos...
Ok. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Há um só Deus, em um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, todas as observações que eu fiz, Paulo consegue pegar toda a Bíblia e em 5 versículos ele consegue trazer o próprio significado do contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Uma advertência: a oração deve fazer parte da vida daquele que nasceu de novo. A oração tem que ser algo comum na vida da pessoa que nasceu de novo. Eu não sei por que razão, mas nós, os pastores, os líderes, a igreja transformou o tema oração em algo, a tarefa da oração em algo difícil, uma tarefa árdua. Então, quando a gente olha para um homem de oração, a gente parece que olha para ele como um super homem espiritual. Sabe aqueles halterofilistas, aqueles caras bem fortes? A gente olha para alguém que ora muito e vê esse homem como um homem super poderoso. Por quê? Porque por alguma razão a gente considera a oração como algo muito difícil. Deixa eu dizer para você, a oração não é uma tarefa difícil. A oração é como comer. A oração é como respirar. A oração deve fazer parte da sua vida espiritual. Você pode dizer amém? Exemplo, a gente sente fome todo dia, sim ou não? Quantas vezes você come ao dia? Pergunta para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu diria assim, toda hora. Tem gente que sente fome toda hora. A gente, eu não sei, culturalmente, a gente chama vontade de comer de fome. Porque a gente não tem fome, a gente não sabe o que é fome. Sim ou não? Nós não sabemos o que é fome. Eu falei para vocês há um tempo atrás que eu estava na África e as pessoas comem de 3 em 3 dias. Sentir fome de 3 em 3 dias é normal. Sentir fome de 3 em 3 horas é anormal. Pastor, mas o médico falou que eu preciso. Amém. Tudo bem. Não tem problema. Mas fome, você não sente. Mas eu quero crer que se a comida ou a oração deve ser relacionado como alimento, como comida para a minha vida espiritual, eu quero que essa pessoa que come de 3 em 3 horas, ore de 3 em 3 horas. E assim como ela tem prazer em comer, que ela transforme o prazer carnal de comer em um prazer espiritual de orar. Davi orava várias vezes ao dia. Eu posso afirmar no mínimo 3 vezes. Daniel, eu posso afirmar que no mínimo 3 vezes Davi orava por dia. Hã? Falei quem? Aí falei Davi de novo. Eu estou com essa mania. Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Também, assim como Davi. Fome espiritual. E não é difícil a gente comer, a gente tem prazer em comer, então que a gente tenha prazer em orar. Você não fica, se não tiver um propósito, mais de um dia sem comer. E que você entenda isso, e que o Espírito Santo de Deus fale com você, que você não passe mais nenhum dia sem orar. Você pode dizer amém? Agora, é claro que eu concordo que orar requer disciplina, dedicação, como comer. Porque comer bobeira é fácil. Agora, comer o que é preciso comer, é necessário disciplina. Por exemplo, tem gente que não gosta de quiabo, mas quiabo é importante.
Tem gente que não gosta de abóbora, mas abóbora é importante. Então, o que eu quero levar você a entender é que não é difícil, mas você vai ter que se aplicar pela sua saúde espiritual em orar mais. Ser um cristão significa seguir a Cristo. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Ser um cristão significa seguir a Cristo. Agora, se eu vou seguir a Cristo, Ele não está mais aqui fisicamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a Bíblia e eu tenho que olhar quem Ele foi enquanto homem aqui na terra, para que eu possa seguir os passos de Jesus. E de maneira impreterível, eu tenho certeza no que eu vou dizer, o sucesso do ministério de Jesus foi a oração. O sucesso dos apóstolos foi a oração. O sucesso da igreja primitiva foi a oração. O sucesso dos pais da igreja, do primeiro século até o quarto século, foi a oração. O sucesso do avivamento de Azusa, no século XIX, dos Moráveis, o sucesso do avivamento que o mundo experimentou dos séculos XVI, pós-reforma, e a gente inclui Calvino e outros, até Charles Spurgeon, Finney, John Edwards e outros, era oração. Eu estudei a vida de todos esses homens que eu citei, e na vida desses homens eu identifiquei uma marca, uma vida de intensa e profunda oração. Você pode dizer amém? Abre aí Lucas, por favor, capítulo 11. Jesus chamou os seus discípulos para estar com Ele. E Jesus não montou um instituto bíblico, mas Jesus ensinou no relacionamento diário. E esse relacionamento diário, ele era o método de Jesus, que a gente chama de discipulado. Aqui em Lucas 11, fica evidente no discipulado de Jesus a marca principal, que foi a oração. Olha o que Lucas, o evangelista, diz a respeito desse momento. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, os seus discípulos, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, nota-se que um ministério que vai alcançar ou lograr êxito, o ministério que deseja crescer, o âmago desse ministério, o ponto central, tem que ser a oração. Eu não posso dizer que João Batista não alcançou o propósito do seu ministério. Por quê? Porque João Batista cumpriu a vontade de Deus quando ele prepara o caminho para Jesus. Você pode dizer amém? E João fez discípulos. E João mostrou que o caminho para preparar a vinda de Jesus era a oração. E hoje, como pastor desse rebanho, eu estou dizendo para você, se você deseja que Jesus venha, se você quer preparar o caminho é a oração. Quantos creem que Jesus virá voltar? E por isso que eu estou ensinando essa igreja a oração. É por isso que nós, os pastores, acabei de vir de uma reunião, nós estamos discutindo em como transmitir para vocês a vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor. Amém? Então, os discípulos estavam tão impactados pela vida de Jesus de oração, que eles disseram assim: me ensina a orar. Quem anda com você tem desejo de aprender a fazer o quê?
Quem anda com você tem desejo de aprender a fazer o quê? Aquilo que você inspira as pessoas a fazer é exatamente aquilo que você ama. Porque aquilo que você ama, você transmite com paixão. Tem gente que ama futebol. E quem chega perto dele quer torcer para o time dele. Quer aprender a jogar bola. Tem gente que sabe fazer maquiagem. Tem gente que sabe arrumar carro. Tem gente que sabe falar. Tem gente que sabe defender. Tem gente que sabe tributar. Tem gente, o que é na sua vida que tem inspirado as outras pessoas? Tem gente que inspira as outras a pecarem. Sim ou não, irmão? A pessoa chega perto de você e já está ali querendo pecar. Para com isso. A maneira que você está vivendo está transmitindo para as pessoas. O que Jesus transmitia através da sua vida era um profundo desejo de aprender a orar. Eu acredito que se a gente estivesse vivendo nos tempos de Jesus, Thales, a gente ia ficar desesperado perto de Jesus. Jesus, o Senhor tem que me ensinar a orar. Amém, irmão? Então, a oração foi o âmago do ministério de Jesus. 2, a chave do sucesso para todo cristão é a oração. 3, a oração, ou na oração, as impossibilidades desaparecem. Por que é importante a gente ter uma vida de oração, irmã Leide? Porque na oração eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com o sobrenatural, e agora eu não vou ver como o mundo vê, mas eu vou ver como Deus vê. E para Deus não há impossíveis. Então, se você está vivendo, irmãos, um período de incredulidade, talvez está faltando oração. Ai, pastor, eu não consigo crer. Agora há pouco eu e o pastor Daniel estávamos conversando. E ele disse, pastor, eu tenho orado. E o senhor disse que a oração gera fé. Então eu vou crer que o milagre vai acontecer. Eu falei, eu creio com você. Porque eu sei que ele está orando por uma causa específica. E eu sei que Deus vai responder. E eu sei que se nós apresentarmos essa cidade, irmãos, para Jesus todos os dias, Deus vai salvar a nossa cidade. Aos olhos naturais é impossível, mas nós estamos apresentando todos os dias, pedindo, suplicando, clamando, rogando, para aquele que tem poder de fazer. 4, na oração, nós chegamos aonde nós não podemos chegar. Como eu creio, irmãos. E foi isso que os discípulos viram. Eles viram Jesus operando milagres, mas eles descobriram que por detrás dos milagres havia uma vida de intensa oração. Então, se havia um segredo, era a oração. E os discípulos identificaram isso. Você quer ir mais longe? Se entregue à prática da oração. Jesus tinha uma vida intensa de oração. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus? Abre aí rapidinho Lucas 3, 21. Nós vamos passear somente no Evangelho de Lucas. Agora eu quero mostrar para você alguns momentos importantes de oração na vida de Jesus. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. O verso é de número 21. Quem achou diz amém. Lucas 3, 21. Diz assim, acompanhe comigo. E aconteceu, que como todo o povo se batizava, sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós estamos vendo que a vida de oração, primeiro, não consiste somente em um monólogo, mas uma vida intensa de oração me levará a falar com Deus e ser respondido por Ele. No ato da consagração de Jesus, porque o batismo fala de um sepultamento, o batismo fala de uma consagração, de uma separação. Sim ou não, igreja? Aquele foi o momento onde Jesus estava consagrando o seu ministério. O que regava aquele momento?
oração. E Jesus, naquele momento importante de consagração, ele faz uma oração ao Pai. E não como um monólogo, mas agora ele tem uma resposta da parte de Deus. Ele tem, por meio da oração, uma manifestação visível do Espírito Santo. Olha para mim, se você se decidir consagrar a oração, primeiro, o céu vai se abrir na sua casa, o céu vai se abrir nessa cidade, diga amém. Segundo, a glória de Deus vai se manifestar, não é isso que está aqui? Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Terceiro, não somente a manifestação, mas haverá uma resposta do céu diante dessa consagração. Então, dentro dessa primeira experiência da vida de oração de Jesus, na consagração, você deve estar em profunda oração. Pastor, eu vou separar um dia. Ok, eu vou para o monte, eu vou passar um dia lá. Você não vai passar o dia lá. Você vai ter um dia de comunhão com Deus. O que significa? Não é ficar lá. Não é entrar para o quarto e ficar ouvindo música. E de preferência música que te faz chorar. Porque aí você vai ter, talvez, né? Tem gente que entra para o quarto, bota uma música bem triste, começa a chorar. Ai meu Deus. Não, isso não é oração não. Entra para o quarto, fica lá. E começa a falar com Deus. Começa a exercitar a sua fé. Começa a consagrar a sua vida. Amém? O céu vai se abrir. O Espírito Santo vai vir. E a resposta do alto virá. Agora, passa algumas páginas. Lucas 5. O verso é de número 16. Lucas 5,16. Vamos começar do 15, porque faz a gente entender o contexto. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Dá uma pausa aqui. Nesse aspecto, se você decidir se consagrar à oração e ao tempo a sós com Deus, o que vai começar a acontecer? Presta atenção, o céu se abriu, o Espírito Santo está descendo sobre você, e agora você tem uma resposta do Pai, você tem uma palavra de Deus. O que vai acontecer? Você vai começar a exercer seu ministério, sim ou não? Se você dedicou a oração, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, e agora, pela palavra, você vai exercer o seu ministério. E qual que é o fruto de uma pessoa que tem uma palavra de Deus? Irmãos, essa pessoa vai dar fruto. Essa pessoa vai ganhar gente. E na vida de Jesus fica claro isso. Muita gente, o texto está dizendo, a fama de Jesus cresceu. A fama de Jesus se espalhou. E as pessoas vinham de longe para serem curadas, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Olha para mim, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você, a partir de hoje, vai separar um tempo para orar, para se consagrar à oração. O céu vai se abrir, o Espírito Santo vai descer de uma maneira nova na sua vida. Você vai começar a ter palavras do céu. Você vai exercer seu ministério, mas isso não vai parar a sua vida de oração. Por quê? Verso 16. Em meio a tudo isso, ele, quem? Jesus, se retirava para desertos e ali orava. Há pessoas que ficam vislumbradas com o sucesso. Independente do que você está vivendo ou que você venha viver, o seu alvo é a oração. Você precisa separar um tempo, você precisa separar um lugar, com muita gente perto de você, ou com ninguém, mas você precisa ter um lugar separado, porque a oração fala de comunhão. Jesus nos deu exemplo, quando muita gente juntava perto dele, ele saía. Eu dei esse testemunho para os irmãos. Eu marquei a vida de algumas pessoas, o Jonatas, porque eles chegaram na minha casa e eu tinha um compromisso. E eu disse para eles, olha, vocês podem ficar aí ou vocês podem ir embora. Eu tenho um compromisso. Eu preciso ir orar.
Muitas vezes as pessoas vão tentar te fazer rei, mas você não é rei, você é um sacerdote. Diga para o seu irmão, você não é rei, você é sacerdote. Então, a permanência pelo propósito. Lucas 6, mais um texto. Nós estamos estudando agora a vida de oração, o exemplo que Jesus deu. Lucas 6, o verso 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte para orar, e passou ali, o que, irmãos? A noite em oração. Olha para mim, eu parei aqui porque a gente vai entender o contexto. Qual foi a última vez que você passou uma noite inteira na presença de Deus? Pastor, nunca fiz isso. Então está na hora. Está na hora de você fazer uma loucura. Você quer algo novo de Deus, mas você não faz nada novo. Você quer experimentar coisas maiores, mas você não faz nada maior. Então, no primeiro aspecto, em Lucas 3, nós vimos Jesus se consagrando para o ministério. No segundo momento, nós vimos Jesus, mesmo o ministério alcançando proeminência, Jesus mantendo a vida de oração. E agora, na terceira referência, a gente tem um ponto importante, que é, antes de tomar qualquer decisão, passar uma noite inteira na presença de Deus. Sabe por que a gente erra? Sabe por que a gente dá cabeçada? Sabe por que a gente quebra? Sabe por que a gente divorcia, separa, casa errado? Porque não ora para decidir. A gente procura um psicólogo, alguns procuram um psiquiatra, outros procuram um pastor. Diga amém, irmão. Procura o professor, procura o pai, procura a mãe. Deixa eu te falar, as suas decisões precisam ser tomadas na presença de Deus. Pastor, por que você está enfatizando isso? Porque eu disse que o contexto era Jesus se separando, indo para o monte orar a noite inteira. Agora, o próximo verso que você vai ler comigo, fala por quê. 13. E quando já era dia, que significa, irmãos, ele ficou a noite inteira. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Irmãos, nenhuma decisão na sua vida mais vai ser tomada sem muita oração. Eu estou, irmãos, em uma posição hoje que eu não posso errar. Eu estou em um lugar em Deus hoje que eu não tenho direito de errar. E é por isso que talvez você tenha me visto um pouco mais reservado, um pouco mais compenetrado, um pouco mais sério. Eu admito. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Eu tenho um propósito e eu tenho um alvo. Eu quero conquistar a minha herança. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu não quero errar. Eu não quero cometer deslizes. Eu não quero ser um mau exemplo para você. E para isso, o que eu estou fazendo? Aumentando o nível de oração. Orando mais. Quem ora mais, erra menos. Diga para o seu irmão que está do teu lado, quem ora mais, erra menos. Agora preste atenção. Ironia bíblica. Fecha parêntese. Ou abre parênteses, eu não sei. Vamos abrir, depois eu fecho. Quem era Jesus? Deus. Quem é Deus? Quais são as características desse Deus? Um dos seus atributos principais é a onisciência. Mas agora, irmãos, a gente entende que ele renunciou todos os seus atributos para que, como homem, nos mostrasse o caminho.
E agora ele se esvazia de todo o conhecimento que lhe pertencia, sendo Deus, e agora esvaziado de si mesmo, ele entra num processo da oração para escolher os seus discípulos. Para quê, irmãos? Só para mostrar o exemplo. Só para te dar o exemplo. Só para te mostrar como que você deve fazer. E se você é um cristão, você precisa seguir os passos de Jesus. E o seu principal exemplo, ou um dos seus principais exemplos, foi uma vida de oração. Diga comigo: orar para consagrar, orar quando o ministério crescer, orar para tomar decisões. Agora vamos para o último, por causa do tempo, Lucas 22. Vamos pular algumas referências. Lucas 22, o verso de número 39. Aqui, nós estamos na noite que antecedia a crucificação de Jesus. Esse foi o momento onde Jesus travou a maior batalha pelo mundo inteiro. Esse texto que nós vamos ler, ele acontece no Monte das Oliveiras. Ele acontece mais precisamente no Getsemane. E o Getsemane era um lugar onde as oliveiras, elas eram espremidas. Eu tive no Getsemane. Até hoje tem aqueles moinhos que eles esmagam e trituram a azeitona, que a gente chama biblicamente de oliveira. A oliveira, ela produz um óleo. A oliveira, ela tem características de curar a si mesma, mas ela também tem uma característica de efeito medicinal. A oliveira, ao ser esmagada, ela produz alguns tipos de óleos. E esse óleo produz cura nela mesma e produz cura nos outros. Nesse momento, a oliveira verdadeira estava sendo esmagada para produzir um óleo, para que a sua vida e a minha vida fossem alcançadas. A oliveira, ela tem uma característica peculiar. Ela é uma das poucas árvores que, se ela for mantida, há quem diga que a oliveira é eterna, porque ela mesma vai produzindo ramos e ela mesma vai produzindo curas. Olha para mim e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. A oliveira verdadeira é Jesus Cristo. Ele é a própria vida eterna. E nesse momento, no verso 39, saindo, quem saiu? Jesus. E foi como costumava a oração, mais uma vez, um costume de Jesus. Aqui Lucas está testemunhando a vida intensa de Jesus. Repetidas vezes você vai encontrar no Evangelho Lucas dizer: era costume, era normal, ele sempre fazia isso. Ele decidia, tudo por meio da oração. E ele foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-lhe de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou
Os achou? Os achou? Não. Os achou dormindo de tristeza. Eles não estavam dormindo, eles estavam sofrendo uma depressão. A pessoa que entra num processo de depressão, o que ela mais quer é dormir. E é por isso que nós temos tantas pessoas hoje dentro da igreja com depressão. É por isso que nós temos tantas pessoas na igreja em pecado. Porque quando Jesus sobe e se afasta dos discípulos, ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Tem gente, irmãos, cometendo pecados banais, pecados torpes, pecados inadmissíveis para alguém que nasceu de novo. E vem e faz terapia, e faz EIFOL com a Viviane, e faz libertação, e faz campanha do descarrego, e faz fogueira santa de Israel. Sabe qual é o problema? Não tem uma vida de oração. Não adianta, irmãos, a gente tentar tratar um problema cirúrgico com um método paliativo. Não adianta eu vir aqui e fazer uma campanha da prosperidade. Não adianta eu chamar um pregador famoso aqui, se você não decidir orar, se você não decidir seguir os passos de Jesus. Tem caído em tentação? É possível que seu altar caiu. Está passando por um momento de aflição? Olha para mim, todo mundo. Você está passando por um momento de aflição? Isso é normal. Todos passam. Todo mundo passa por aflições. Jesus disse: no mundo tereis o que, irmãos? Vou repetir: no mundo tereis. Mas o que ele disse? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O problema não é entrar em agonia, o problema não é passar em aflição, o problema é na hora da aflição não estar em oração. O problema não é ser tentado, o problema é não ter um altar e estar sendo tentado. Você vai cair. Agora, ele volta e encontra os discípulos depressivos. Por quê? Porque eles não obedeceram. Além de não obedecer, eles não olharam por exemplo. Irmãos, a gente conhece um verdadeiro discípulo, não pelo quanto que ele diz que você é o pastor dele, mas o quanto ele copia você. E eu não digo no falar, eu não digo no vestir, porque isso seria um erro enorme eclesiástico, mas eu estou dizendo na prática espiritual. Se você quer ser o meu discípulo, você vai ter que começar a orar mais. Se você quer ser membro dessa igreja, eu quero te incentivar a orar. Eu não vou passar a mão na sua cabeça, porque o problema não é paliativo, não é cirúrgico esse problema. E esse problema vai ser resolvido de dentro para fora, com oração. Verso 45. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, para a gente fechar essa primeira abordagem, nós não vamos demorar muito, mas eu não concluí. A gente está vendo que Jesus nos mostrou o caminho para ter uma vida vitoriosa. Jesus nos deu um exemplo e não apenas um ensino, nos mostrando que uma vida de oração irá nos levar a cumprir a vontade perfeita do Pai. Porque na oração é tudo ou nada. Quem não tem uma vida de oração faz o que quer, mas quem tem uma vida de oração sempre vai dizer: que seja feita a tua vontade e não a minha. Quem tem uma vida de oração, e eu sei que muitos que estão me ouvindo nessa igreja têm uma vida intensa de oração, o que sempre está em jogo é: Senhor, se possível, passa de mim. Quem tem vida de oração, diga amém.
Quem está entendendo o que o pastor está falando, diga amém. Na oração, irmãos, sempre nós vamos entrar debaixo da soberania de Deus, dizendo: Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Então, no ato da consagração, Jesus apresenta e começa o seu ministério orando. Quando o seu ministério cresce, ele permanece orando. Para tomar as decisões pessoais e ministeriais, ele fazia isso passando longas horas em oração. E no momento de aflição, no momento de crise, no momento de batalha espiritual, no momento de angústia, Jesus não estava assistindo o Faustão. Diga amém, irmão. Jesus não estava na internet, no Facebook, procurando a frase do Luiz Hermínio, do Silas Malafaia, do Miles Monroe. Mas Jesus estava no monte, buscando ao Senhor de joelhos, ele orava. A marca de Jesus no momento do Monte das Oliveiras é de joelhos. O que significa orar de joelhos? Se entregar totalmente. A oração de joelhos, irmãos, ela te conecta de uma maneira diferente. Eu não quero estabelecer isso como uma doutrina, você não tem que orar de joelhos. Mas nos momentos mais angustiosos, nos momentos importantes, eu te aconselho que você dobre os seus joelhos. Amém? Você pode dizer amém, irmão? Agora, não somente Jesus. Eu disse João Batista, eu disse Davi, eu disse Daniel, o próprio Timóteo, o Silas, que também foi um guerreiro, um grande homem de Deus. Mas o Paulo tratava a oração como um elemento especial para a vida espiritual. Paulo foi o maior missionário depois de Jesus, é claro. Porque Jesus foi um missionário, sim ou não? Ele estava lá na pátria dele, ele saiu da pátria dele e veio para uma outra nação para pregar as boas novas, para dar a sua vida. Esse é o papel de um missionário. E Paulo, por tratar a oração como um tema tão relevante para o ministério, Paulo conquista cidades e nações inteiras. Atos 19, nós temos a grande Diana caindo por terra. A carta aos Efésios, ela fundamenta a guerra de Atos 19. Em Éfeso, você tem o ensino. Em Atos 19, você tem a aplicação do ensino e o principado daquela cidade caindo por terra. Agora, qual que é o problema? Eu vou desconstruir na sua mente agora tudo que esses pregadores por aí construíram. Eu quero descodificar, eu quero desmistificar o conceito de vestir a armadura. Porque, irmãos, eu já vi tanta bobeira quando se fala sobre a armadura. Efésios 6:10, ele fala sobre a oração. Ele fala sobre a armadura, sim ou não? E eu já fui em igrejas que numa semana, Júnior, você calça a sandália, na outra semana você vem e pega a espada, aí na outra semana você bota a couraça, aí na outra semana, e cada semana você tem que dar uma oferta. A oração vai te levar a vestir a armadura. A oração vai te tirar da covardia espiritual. Tem crente que tem medo de demônio. Não, pastor, não. Esse negócio de libertação é só com a irmã Viviane, a pastora Viviane, ela gosta. A pastora Raiz também gosta. Irmãos, eu não gosto de demônio. Eu não gosto de demônio. Meu ministério não é de libertação. Agora, se tiver tacar fogo, eu vou tacar fogo. Por que eu estou fazendo esse comentário antes da gente fazer um exegese de Efésios 6? Porque uma mentira
foi dita por aí, pastor Aline, Ruchel, Sérgio, que eu não posso expulsar determinados tipos de demônios, que eu não posso repreender um principado e uma potestade. Me mostra na Bíblia aonde que está escrito isso. Porque a Diana que caiu era conhecida no mundo inteiro como a grande Diana dos Efésios. E a Diana, ela está entre os 7 príncipes do inferno, sendo então um dos principados, seria uma hierarquia demoníaca que defendia aquele território ligado ao ocultismo e às trevas. Diana fala de ocultismo, fala dessas seitas como Nova Era. Esse demônio, ele governa o mundo inteiro, só que ele fazia isso de Éfeso, a grande Diana. Só que olha para mim, porque um povo decidiu andar na palavra e decidiu orar, sabe quantos? Uns 12, não era nem 12, uns 12, quantas pessoas nós temos aqui? Mais de 12, muito mais de 12 pessoas. Se uns 12 decidir orar nessa igreja, eu não sei o nome do principado que estava nessa cidade, mas ele vai cair. Em quanto tempo? 2 anos. 2 anos foi para a grande Diana. Eu não sei quem é que está aqui, eu duvido se é parente da grande Diana, deve ser muito menor. Então nós vamos tacar fogo nesses demônios, porque biblicamente é o que o Paulo trata aqui. Efésios 6, abre lá. Nós estamos caminhando para a conclusão dessa mensagem. O tema principal de Paulo aqui é a oração. Se você perguntar para esse texto, você vai ver que o tema principal que o texto apresenta não é outro senão a oração, ou a batalha por meio da oração. Se eu pudesse traduzir esse texto, eu daria esse título: a batalha por meio da oração, ou a oração. Quanto ao mais, sede o que, irmãos? Fortalecidos em quem? E na força do seu, olha para mim, a oração, a permanência na oração, vai fortalecer você, vai trazer para você robustez espiritual. Agora, esse poder, ele transcende as suas limitações, porque ele é o próprio poder de Deus. Diga amém, irmão. Revesti-vos de toda a armadura, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha para mim, se fizermos uma correlação com o Getsemane em Lucas 22, é o que Jesus está dizendo: oreis para que não caís em tentação. Paulo está dizendo: orem para que vocês sejam fortalecidos no poder do Senhor, para que de uma maneira especial vocês sejam revestidos por meio da oração e vocês não venham cair nas ciladas do diabo. Então o diabo não tem poder na vida daquele que vive uma conduta reta e que tem uma vida intensa de oração, porque essa pessoa estará revestida no poder ou pelo poder de Deus. Não é eu colocar a mão na sua mão, é você permanecer na oração e ser revestido pelo poder. O que aconteceu em Atos 2? A orientação de Jesus: olha, não saiam para pregar o evangelho sem antes vestir a armadura. Alguém está me entendendo? Eu parafraseei.
Ele está dizendo, não saiam para fazer missões, porque vocês vão encontrar adversários, inimigos invisíveis, que vão criar situações e ciladas, que se vocês não estiverem revestidos, vocês serão consumidos. Mas esperem, permaneçam na oração. Quantos dias? 10, quantos dias? 50, quantos dias? 60, quantos dias? 1 ano, quantos dias? 2 anos, mas vocês serão revestidos de um poder do alto, e aí vocês podem ir. Então, o que eu estou desmistificando? Que nós temos poder para expulsar principados e potestades, desde que estejamos revestidos. E como revestir é o que eu vou mostrar para você agora. Porque a nossa luta não é contra carne nem... Contra quem é a nossa luta, irmão? Olha aí na Bíblia. Contra quem é a nossa luta? Como que eu vou lutar contra alguém que eu não posso repreender? Como que eu vou lutar contra alguém que eu não posso desferir um golpe? Então o diabo, ele lançou essa mentira na igreja, dizendo que eu não posso repreender, que eu não posso resistir, que eu não posso lutar, que eu não posso tacar fogo. Aqui está dizendo, pelo contrário, o seu alvo são eles. Paulo está dizendo que a oração deve ser certeira. Caia por terra em nome de Jesus. Eu te repreendo, principado dessa cidade. Você não terá mais poder. Você que estava agindo para dividir as igrejas, você cairá por terra. Você que estava se levantando para fazer com que os pastores vivam a vida medíocre, promíscua, dividindo os líderes, espírito de Jezabel, eu te repreendo. Você que estava atuando, espírito demoníaco, nas famílias, você irá cair. Nessa cidade teremos famílias restauradas. Principado do inferno, que recebeu ofertas no princípio da fundação dessa cidade, você vai cair por terra, porque nós estamos cancelando todo pacto feito e estamos erguendo um altar ao Deus verdadeiro. Espírito de idolatria e de ocultismo, sai dessa cidade. É isso que Paulo está falando. Aí do outro lado, tem gente dizendo assim, mas aí você vai sofrer retaliação. O diabo vai destruir sua família. O diabo vai destruir a sua casa. O diabo vai destruir os seus bens. Aonde está na Bíblia essa mentira? Porque Paulo diz o seguinte: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Correlacionado, mais uma vez, Jesus, lá no Getsemane, está dizendo que haverão dias angustiosos, dias maus, dias de aflições, dias de angústias, que é inerente a qualquer pessoa, sendo crente ou não crente. O problema não é via tempestade, o problema é o pós-tempestade. Porque o ímpio vem chuva e vem tempestade sobre a casa dele. O cristão vem chuva e vem tempestade. E agora trazendo para o nosso campo eclesiológico, falei difícil, né? Para dentro da igreja, presta atenção. O homem espiritual e o homem carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo, mas vive no padrão do mundo. E o homem espiritual é aquele que nasceu de novo e persevera nos moldes, no padrão de Cristo. Então a tempestade, ela virá para ímpios, para carnais e para espirituais. E você, através da oração, se revestirá do poder de Deus, de maneira igual, estará revestido pela armadura de Deus. Você irá destronar nessa cidade e em outras nações, diga amém, principados, potestades, dominadores, que governam as regiões espirituais e celestes. Todos eles cairão por meio da oração. Essa é uma promessa.
Agora, depois de terdes, olha para o texto, depois de terdes vencido alguns, está assim na sua Bíblia. Depois de ter mandado o Zé Pilintra embora, está assim na sua Bíblia, irmão. Depois de ter tacado fogo no Exu Caveira, está assim na sua Bíblia. Na minha Bíblia está assim: depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o que, irmãos? Agora, olha só, que é a palavra de Deus. Como? De que maneira? Tem um ponto e vírgula aí. Tem uma continuação no texto. O texto não acabou por ali. Como que você vai vestir? Como que você vai se revestir? Com toda oração e súplica. Não é numa campanha, mas é com toda oração e súplica. Sabe por que nós temos fracassado no nosso ministério de evangelização nessa cidade? Sabe por que nós temos fracassado na obra de missões? Eu não vou dizer a palavra fracassado, isso é muito forte. Nós estamos em 40 países hoje, para a glória do nome de Jesus. Sabe por que nós não temos alcançado os resultados que deveríamos alcançar? Assim ficou melhor. Porque está faltando oração. Os irmãos em Pentecostes perseveraram em oração. E eles alcançaram 50% do mundo. Sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem redes sociais, sem avião, sem meios de transportes adequados. O Evangelho entrou no Brasil com homens que montavam em cima de cavalo. Andavam 5.000 quilômetros montado num jumentinho, distribuindo ceias, santa ceia, de vilarejos em vilarejos. Eles não tinham o comodismo que temos há 100, 150, 200 anos atrás. Mas eles tinham a armadura de Deus. Eles estavam revestidos do poder de Deus. João 14,14 diz: se me pedirdes qualquer coisa no meu nome, eu farei. Se pedir, Caio, qualquer coisa no meu nome, ele disse que faria. Seu Ribamar, ele disse que se o Senhor pedisse qualquer coisa no nome dele, ele faria. Ianca, ele prometeu que ele faria se você pedisse. O que está acontecendo? Não estamos pedindo. Não estamos suplicando. Jesus, ao ensinar sobre oração, ele diz o seguinte: nós temos o dever de sempre orar sem esmurecer. Oração não pode ser movida por sentimento. Quantos querem ter mais autoridade espiritual? Se entregue à oração. Quantos querem ver essa igreja, esse ministério crescer? Levanta a mão, deixa eu ver. Você faz parte disso, irmãos. Eu sei que nós passamos por prensas aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu sei que o Espírito Santo tem nos levado a diminuir cada vez mais, mas chegou um tempo dessa igreja crescer nessa cidade. Eu tenho convicção disso, irmã Leide. Chegou um tempo desse ministério crescer. E não somente esse ministério, mas outros ministérios crescerão. Porque o nosso alvo não é uma grande congregação. O nosso alvo é a cidade inteira. O que tem nos faltado? A autoridade. Eu reconheço. Me falta autoridade. O que eu vou fazer? Vou orar mais. Vou me revestir desse poder. A oração potencializa sobremodo quando alinhada pela vontade do Senhor.
ao anularmos os nossos desejos pessoais, a fim de cumprir a vontade do Senhor, a oração, irmão, se torna uma bomba nuclear no mundo espiritual. O que significa isso? Vamos orar, para quê? Não para pedir por nós, vamos orar para conhecer a vontade de Deus. Quando conhecemos a vontade de Deus, declaramos a vontade de Deus. Isso é como uma bomba que é desferida no mundo espiritual. Na Terceira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, eles pegavam as bombas e vinham voando com aqueles aviões velhos. E eles disparavam contra cidades inteiras. Eles queriam acertar só a base do inimigo, mas não tinha estrutura, não tinha GPS, não tinha tecnologia. Então a gente vê tantas catástrofes, a gente vê os filmes jogando bombas. Quantos já viram aquelas cenas? Bombas caindo nas primeiras guerras, bombas caindo, parece que abre um alçapão no avião, é ou não é? E você vê bomba caindo, bomba caindo. Eles só querem acertar um lugar, mas não havia tecnologia. E eles saíam atirando. Hoje, nas guerras atuais, eles têm a condição de acertar os alvos. A margem de erro deles hoje, na época, era de quilômetros. Hoje, são menos de 10 centímetros. As bombas hoje, elas saem, por exemplo, dos Estados Unidos, e elas podem ir até a Europa. E elas têm a possibilidade de acertar um alvo com a margem de erro de 10 centímetros. O que significa? O propósito alinhado, se cumprindo no centro. Olha para mim, a vida de oração te levará a alinhar o seu alvo num GPS. E cada oração feita irá causar a destruição dos inimigos nos exatos lugares aonde o império das trevas irão cair por terra. O ministério da pregação é para poucos. Eu preciso admitir isso. Todos devem pregar, sim ou não? Mas o ministério da pregação não é para muitos. Quando eu digo isso, como grandes homens de Deus, pregadores, a gente pega o século 18 até o 20 e separa 10, 20. Como eu citei, Spurgeon, Finney. Agora, quantos outros pregadores não tinham menores, sim ou não? Agora, a oração é para todos. A intercessão é para todos. O que significa? Todos nós fomos chamados para orar. Se o seu dom é de administrar, se o seu dom é de socorrer, se o seu dom é com social, amém. Mas todos nós fomos chamados para orar. Eu quero encerrar dando dicas para a oração. Primeiro, abra mão dos seus pedidos pessoais. Abra mão. Decida orar, porque você ama aquela pessoa que você está indo se relacionar com ela. 2, não viva num mundo isolado. Se informe. No último dia 10, nós tivemos o julgamento de uma das figuras mais corruptas do mundo. Sinônimos ou adjetivos que eu daria para ele: dissimulado, mentiroso, corrupto, bom locutor.
Mas eu quero dizer em nome de Jesus que esse principado que age por detrás desse homem irá cair por terra. E esse homem se encontrará com o amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Se informe. Para quê? Para que essa oração seja específica. Eu não quero que você assista todos os telejornais, mas assista um jornal. Ore pela cidade. Compre o Correio Brasiliense se for necessário. Compre o jornal local e ore. Ore pela sua cidade. Na administração dessa cidade, distribui informativos. Passa lá e pega o informativo. Saiba o que está acontecendo nessa cidade, para que você ore de maneira específica. Saiba o que está acontecendo nas nações. Então, ponto 2, se informe. 3, se una à causa de um missionário. Qual é o missionário que você tem orado por ele todos os dias, ou pelo menos regularmente? Você ora por alguém? Hoje nós vimos o vídeo desse missionário, do Rick na Mongólia. Ore pelo Rick. Se é ele a pessoa que Deus, é o missionário que Deus te incumbiu, que Deus te deu o peso para orar, ore por ele, mas ore. Liga para ele, pergunta: Rick, como que eu posso orar? Me ajuda, eu quero ser um intercessor seu. 4, o que você vai orar? Você vai clamar por misericórdia. Misericórdia de Deus sobre essa cidade, misericórdia de Deus sobre a nossa nação, misericórdia de Deus para essas pessoas que estão agora aqui se prostituindo, misericórdia pelas pessoas. Esse vai ser o nosso clamor. Você pode dizer amém? 5, clame absolutamente para que a vontade de Deus se cumpra. Jesus, ao ensinar sobre oração, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode dizer amém, irmão? Vamos orar. Vamos nos revertir de toda a armadura de Deus. Vamos nos encher do poder de Deus. Vamos cumprir a nossa missão. Tudo isso o faremos gerando em oração. Se coloque de pé, nós estamos encerrando nessa noite.